Bom, agora a gente vai abordar esse tema que é um tema teoricamente super cabeludo, que é a imunohistoquímica, tá certo? Vamos tentar entender o que significa e como a imunohistoquímica ela mudou e vem mudando o nosso comportamento e o nosso entendimento de doenças em geral, tá? Então, o que vem a ser a imunohistoquímica? Onde que a gente aplicaria a imunohistoquímica? Bom, a técnica utiliza, na verdade, um anticorpo. Ele pode ser mono ou policlonal, não importa, mas é um anticorpo que vai buscar se ligar em um antígeno, certo? E esse anticorpo, eu vou preparar ele e vou grudar nele uma substância reveladora que, através de uma reação de peroxidase, ela vai amplificar o sinal para que eu consiga enxergá-lo. Nesse sistema complexo aqui, avidina, biotina, peroxidase. Nossa, falei e não entendi nada, mas tudo bem. Basicamente é isso. Eu tenho um antígeno que eu quero estudar ali, daí eu vou criar um anticorpo anti-antígeno. Tá certo? Da mesma forma como eu crio anticorpos para picada de cobra, então eu vou criar um anticorpo anti aquilo que eu quero, que é chamado de anticorpo primário, que pode ser desenvolvido em camundongo, coelho, rato, em alguma coisa que produza um anticorpo contra aquilo. E aí, para ficar mais fácil para mim, eu vou criar um segundo anticorpo, anti-anticorpo de coelho, anti-anticorpo de rato, anti-anticorpo... Ficou claro isso? Então eu vou trabalhar com um antígeno primário, que é o antígeno que eu quero pesquisar, fixo nele um anticorpo, que eu criei em laboratório ante aquilo, e depois esse anticorpo me serve de antígeno para eu criar um outro anticorpo que vai grudar nele, e se grudar nele, ele vai ter aquele complexo, avidina, biotina, que vai amplificar o sinal. Ao invés de ter uma luzinha azul, eu passo a ter 4 luzinhas azuis, entendeu? Esse é um sistema de amplificação do sinal. Ou seja, em vez de ver um pontinho azul, eu vejo 4. Ou seja, eu aumento em 4 vezes a chance de enxergar aquilo. Ficou claro isso? Então esse é o sistema. A imunohistoquímica ela vai ter um anticorpo, anti-ceratina. Eu jogo lá. Se aqui tiver ceratina, ele vai se ligar na ceratina. E depois eu jogo um outro para revelar aquilo. Essa é a técnica. Então quando você fala assim, faz imunohistoquímica. Ok. Pra quê? Então, recentemente eu tive um problema no hospital que eu fiz a biópsia do paciente, não sei o que, e dei processo inflamatório granulomatoso. A pesquisa de fungo ela não se mostrou positiva, mas esses achados corroboram com a ideia de fungo. Ponto. Veio o residente, a minha chefe quer o bloco para fazer imunohistoquímica, para fungo e neoplasia. Aí eu assim, ok. Qual fungo? Qual neoplasia? Ficou clara a ideia? Por quê? Qual fungo? Qual neoplasia? Resultado. Fiz uma nova biópsia e o diagnóstico era paracoccidioidomicose. Ou seja, não precisou de imunohistoquímica nenhuma. Mas quando a gente vai falar em imunohistoquímica, o que a gente precisa saber? O que você quer encontrar, entendeu? Então, baseado nisso aqui, vocês já começam a imaginar, né, na cabecinha de vocês. Gente, quantas perguntas podem ser feitas nessa vida? Várias. Não é tipo uma bateria igual em inflorescência, faz para C3, para IgG, não. Poderia, né? A gente poderia pegar todos os anticorpos que a gente tem. Não, é uma maravilha. E fazer para tudo. Mas vamos lá. E aí a gente precisa saber se é positivo ou negativo. Existem duas substâncias reveladoras, né? Eu acho que eu não mostrei no detalhe, que é esse diamino aqui, que é um revela em marrom, e esse aqui revela em vermelho. Esse que revela em marrom é mais barato, então aqui no Brasil
a gente acaba usando mais ele, porque ele é mais barato do que o vermelho, e o vermelho também é uma substância reveladora. Então, pode ser que na prova a gente veja lá uma imunistoquímica e o resultado que aparece lá é vermelho. Tá? Então, esse é um revelador marrom. É positivo ou negativo? Positivo. Então. E aqui? Negativo. Então é sempre assim. A imunistoquímica ela precisa ser Positivo. interpretada como positivo nuclear, aqui é um positivo nuclear, na grande maioria das células. Ok? Positivo para quê? Não sei. Para alguma coisa nuclear. Então eu preciso ver o que? A etiqueta da lâmina. Isso aqui é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Que cor? Marrom. É um vermelho laranja, né? Você vê, não ficou tão marrom. Positivo ou negativo? Positivo. Não. Veja, a maioria das células polimórficas aqui são negativas. Ó, essa célula aqui é negativa, essa é negativa. Ou seja, a gente tem que saber o que a gente está procurando, entendeu? Se essa célula for tumoral, ela é uma célula negativa para essa imunistoquímica. Ficou claro isso? Positivo ou negativo? Positivo. Positivo que cor? Vermelho. Vermelho. Então não se assustem na imunistoquímica, apesar de a gente estar muito familiarizado com o marrom, porque é mais barato, a gente ter imunistoquímica positiva com vermelho. Tá? Então, e às vezes, hoje, em alguns tumores, você combina duas técnicas. Um anticorpo você revelou em vermelho e outro anticorpo você revelou em marrom. Tá? Então, você usa um anticorpo nuclear em vermelho para mostrar que aquela célula ela tem aquela proteína que você está procurando no núcleo e usa uma outra no citoplasma. Então, às vezes você vai ver vermelho e marrom. Tá? Então, não se assustem com isso. Positivo ou negativo? Positivo, ok. E aí, positivo ou negativo? Ela é positiva nessas células neoplásicas aqui, negativa nas outras, tá certo? Então, observem isso. A positividade, ela não depende do que é a maioria. Às vezes, uma célula positiva já é suficiente para dar o diagnóstico de citomegalovírus. Ficou claro isso? Então, a negativa não é negativa, ela é positiva naquela célula X ali. Então, observem isso. Não é porque a maioria é negativa que a imunistoquímica é negativa. Ficou claro isso? Tá? Não, não ficou muito claro, mas vai ficando claro. Então, aqui, positivo ou negativo? Positivo aonde? Na epiderme são células o quê? Epitelial. Qual é a imunistoquímica usada aqui? É uma imunistoquímica de um marcador epitelial. Pool de citoqueratina, A1, A3, por exemplo. Isso como você sabe? Porque eu decorei. Eu decorei que um pool de citoqueratina chama A1, A3. Mas eu vou ter que decorar? Vai. Tá certo? E agora, positivo ou negativo? Positivo. Positivo aonde? Ducto sudoríparo, citoqueratina de baixo peso. E aí eu vou ter a aplicação da imunistoquímica na patologia com inúmeros anticorpos que vão ser identificados de inúmeras formas, tá certo? Pode ser o nome da proteína, por exemplo, S100. É o marcador da proteína S100. Citoqueratina 5, CK5. Proteína citoqueratina 5. CK7, citoqueratina 7. As aplicações são virais, neoplásicas e... São as mais diversas possíveis. Muitas. A gente agora, hoje é uma aula que a gente vai ter muita imunistoquímica envolvida nisso tudo, tá certo? Então, a gente vai ver aplicações práticas da nossa imunistoquímica, tá certo? Mas lembrando do nome, pode ser o nome da proteína, o nome do agente, então eu vou fazer para espiroqueta,
vou fazer para imunohistoquímica para leishmania, vou fazer como sigla de grupo, tá? CD, que é um Cluster Differentiation, que é um grupo. Aqui abreviações como GFAP, que é uma proteína glial, e outras, tá? Então o nome é o mais variável. E aqui eu trouxe uma lista de algumas coisas que a gente pode ter para adesão celular, antígeno oncofetal, agente infeccioso, a proteínas envolvidas na apoptose, no ciclo celular, na diferenciação da célula. Então eu quero saber qual é a diferenciação daquela célula. Ela é melanocítica, ela é muscular, ela é neural, ela é vascular, ou seja, eu vou ter marcadores de diferenciação daquela célula. Aqui, oncogene, fator de crescimento, fator de transição, hormônio, filamento intermediário. Então, ela é uma célula epitelial com citoqueratina, ela é uma célula muscular com actina. Vou estudar a matriz com colágeno, laminina, metaloproteinase, a parte de hematologia, né? BCL2, BCL6, os CDs todos eles, CD3, 5, 7, 8, 4, que a gente vai ver na semana, na nossa próxima aula um pouco mais sobre isso. Miscelânea, GLUT1 envolvido naqueles hemangiomas da infância, relacionado àquela capacidade da glicose, né? Os genes de reparo que a gente viu na síndrome de Muir-Torre, ou seja, a gente vai ter diversas aplicações de marcadores que são anticorpos ali, são antígenos que eu estou buscando a presença deles ali, e aí você vai pensar qual é o tipo de pergunta que pode ser feita baseada nisso. Se eu tenho um tumor com uma diferenciação X, ela vai ser positiva para isso. E assim, é isso que a gente agora vai começar a coordenar o nosso raciocínio. Na pele normal, ó, citoqueratina é um pool de citoqueratina, ó, A1, A3. Aqui, citoqueratina 7, ducto sudoríparo. A gente vê CK19 nessas células que são como se fossem as células totipotentes, ou que vão ter a capacidade de gerar uma outra célula. Aqui, ó, mostrando essa população de células germinativas. Citoqueratina 20, que doença é essa? Quando a gente vê a proliferação desse tipo de célula, a célula de Merkel, né? Então, nos merkelomas, no tumor de células de Merkel, a marcação que você deve solicitar ali para confirmar teu diagnóstico é a citoqueratina 20, tá certo? Então, veja como fez diferença, né? Na identificação de tumores ali, você comprova que é um tumor de Merkel ali com a citoqueratina 20. Cris, eu tenho que decorar? Vai ter que decorar. Merkel, citoqueratina 20, dermatofibrosarcoma, CD34, ou seja, a gente vai ter que decorar algumas coisas, entendeu? Mas vamos tentar fazer isso de uma forma mais prática. Então vejam isso aqui, qual é o capítulo que a gente colocaria isso? Neoplásico. Ok. Neoplásico por quê? De células. Já nesse menor aumento você já percebe que tem células que são muito grandes, né? Ó, células grandes, mas eu acho que a gente pode dar um detalhe. Acho que não arriscaria nome dessa célula, mas nesse primeiro momento eu tentaria identificar que tipo de neoplasia. Então vamos lá. Benigna ou maligna? Maligna, ok. E você vê que ela é bem pleomórfica, né? Só. Na verdade, assim, as neoplasias indiferenciadas, daqui a pouco a gente vai repassar aquele esquema de diferenciação. Mas geralmente, neoplasias indiferenciadas, ou elas são de células pequenas e redondas. Essa é uma neoplasia indiferenciada. Essa aqui é uma neoplasia que ela tem uma característica nessas células. Qual característica? O polimorfismo.
hipercromasia nuclear, atipia nuclear, desarranjo, só faltou mitose atípica. Aqui, ó, talvez. Uma mitose meio explosiva. Vamos ver se tem mais. Uma mitose atípica. Essas características, elas se referem a que termo? Anaplásico. Então, aqui eu não tenho nada indiferenciado. Eu tenho alguma coisa que é mais do que isso. Ela é anaplásica. Então, até onde eu consegui chegar? Neoplasia maligna, imatura, de células anaplásicas. Células anaplásicas. Esse é o vaso. Uma neoplasia imatura. Eu não consegui dizer se era epitelial, se era mesenquimal, se era linfoma, se era... Não consegui dizer. Ficou claro isso? Até onde eu cheguei por esse método? Até aqui. Neoplasia indiferenciada ali de células anaplásicas. Ela não me mostrou nenhuma diferenciação ali, mas de células anaplásicas. E agora? O que fazer? Imunistoquímica. Ok. A pergunta vai ser assim, imunistoquímica para quê? Para neoplasia. Ok. Entendeu a minha pergunta? Não quer para fungo também? Neoplasia. Qual? De células anaplásicas. De células anaplásicas. Ok, se ela é de célula anaplásica, vamos ver se ela é epitelial. O que você faria? Citoqueratina. Então vamos fazer um pool, que é uma sopa de letrinhas ali. Um pool de citoqueratina. E1, E3. Ok. Se ela for linfoma, vamos fazer um pool de coisas de linfoma, tá certo? De linfócito. Um antígeno leucocitário comum. Que ela pode ser B, pode ser T. Não vou me arriscar agora a fazer um marcador de célula B aqui. Vamos ver se ela é linhagem hematológica. Tá certo? Se ela for... O que mais que ela pode ser? Se ela for melanocítica. Vamos fazer um marcador de melanocítico. E faltou uma, que a gente vai dar aula hoje. Mesenquimal. Se ela for mesenquimal, vamos fazer um marcador mesenquimal comum ali, tá certo? Uma vimentina, por exemplo, é um marcador mesenquimal comum. Para começar, tá? Vamos começar então. Fiz aqui S100. Positivo ou negativo? Positivo. Ou seja, essa neoplasia de célula anaplásica, ela já tem aí uma proteína que é o quê? Crista neural. Ela já é uma coisa meio neural. Melan A. Positivo. Ou seja, ela é neural e melanocítica. Ficou claro? Bom, fechamos o diagnóstico aqui. HMB45 positivo. Essa célula, essa neoplasia de células anaplásicas, imatura de células anaplásicas, na verdade é o quê? Um melanoma. Então, eu cheguei a essa conclusão que a positividade desses marcadores confirmam, então, a diferenciação que eu não sabia para melanocítica. Ficou claro isso? A aplicação da imunistoquímica aqui. Mas, então eu peço para a célula tumoral, porque aí ele podia ter usado outros sem ser esse mesmo. Não, ele usou os outros. Ele fez um painel. Qual painel? Tá. Fez um painel. Aí um E3 foi negativo, vimentina foi, no caso positivo, mas assim, não. Esquece, negativo. Linfoma leucocitário comum negativo. Aí você queria dos estócitos, deu negativo.
e melanocítico deu positivo. Então, essa é uma boa pergunta. A pergunta para o pessoal aí de casa, que está aí no seu cobertor, é o quê? Melaná daria o diagnóstico de melanoma? Isso é o calcanhar de Aquiles do patologista. A ciência vem tentando desenvolver um marcador que, se desse positivo, seria melanoma. Isso é o que aconteceu com a história de todos os marcadores, do tipo, se der melaná, é melanoma. Não. Depois começaram a ver que melanoma dava positivo em nevo de Spitz, começaram a ver que dava em melanócito normal da retina, ou seja, caiu por terra. Aí desenvolve um outro e fala assim, não, esse aqui se der positivo é apócrino. Não é. Então é assim, não existe nenhum marcador em melanocítica que, se der positivo, é melanoma. Não. Você vai juntar aquilo que você tem ali com a histologia, com a clínica e concluir o caso. Então, por exemplo, hoje a gente usa em casos duvidosos de nevo atípico, melanoma, Spitz, melanoma spitzoide. O que você faz? Então, às vezes você combina algumas coisas. Por exemplo, a expressão de HMB45, ela está mais expressa no componente superficial, epidérmico, e ela vai perdendo a expressão na profundidade. Você vai ter a combinação da proteína P16, do KI67, que é um índice proliferativo, HMB45, melaná, P16 e KI67. Será que essa combinação conseguiria diferenciar nevo de melanoma? Parece que em algumas situações isso te ajuda bastante, mas outras situações não ajudam. Então, assim, não existe nenhum marcador, a gente está querendo também. Porque você faz aquilo, positivo, melanoma, negativo, não é. Apesar de melaná ter sido descrito como um marcador de melanoma, ponto. Na verdade, não tem um mais específico. O que a gente tem usado também é aquele fator da microftalmia, né, o MITIF, que é um marcador nuclear. Esses são marcadores citoplasmáticos, e às vezes você usando um revelador marrom, será que essa célula, esse marrom é a melanina ou é o marcador que você está pesquisando? Então, hoje tem, em alguns lugares a gente tem feito essa combinação. Usar o MITIF para até ver, quando é in situ, tipo lentigo, será que é uma célula basal que está pigmentada e você está achando que é um melanócito? Aí às vezes você usa um HMB45 ali e ele dá positivo, mas você não sabe se é a melanina ou se é Mas isso, se usasse o vermelho, não ajudaria? Ajudaria. Ajudaria se usasse o vermelho, mas muitas vezes você não tem, porque ele é mais caro. E aí você poderia usar esse MITIF, que é essa proteína da microftalmia, que é um marcador nuclear. Então você vê lá no lentigo o núcleo dela. Aquela que não tem é uma célula pigmentada, uma célula basal. E às vezes você faz uma combinação, né? Usa uma citoqueratina de célula basal com um marcador marrom e o MITIF com vermelho. Então você pode fazer essa combinação para ter certeza de que aquela célula é melanocítica e que você está com um lentigo e não com uma hiperpigmentação ali, uma ceratose actínica pigmentada ou alguma coisa assim. Tá, mas isso é muito mais complexo do que a gente precisa saber para a prova, mas assim, entendendo na nossa vida real ali de consultório o que a imunistoquímica pode ajudar em melanocíticas. Então esse é o tumor, né? A positividade desses marcadores confirma um diagnóstico de melanoma. E vamos ver, esse caso é um caso publicado, é bem interessante, é uma lesão pigmentada no mamilo, ó, uma lesão pigmentada no mamilo, aí foi feita a biópsia dessa lesão, com essas hipóteses, né, lentigo, melanoma, uma mácula pigmentada do mamilo e um diferencial com doença de peixe pigmentado. Esse é o anátomo. Neoplásico, essa disseminação pagetoide, você vê essas células neoplásicas aqui, acometendo essa porção da epiderme,
aqui a disseminação dessas células pela epiderme. Esse é um detalhe, né, mostrando o polimorfismo dessas células. Qual o seu diagnóstico? Melanoma ou Paget? Eu não sei do Paget, mas parece um melanoma. Parece ser um melanoma. Neoplasia imatura intraepitelial. Você não quer arriscar. Você não quer dar o diagnóstico de Paget, não quer dar o diagnóstico de melanoma, você não quer dar o diagnóstico de nada. Vai assim, ó. Neoplasia imatura intraepitelial. Legal. Igual aquela, né? Uhum. Igual aquela que a gente parou a discussão. Chegamos à conclusão que era uma neoplasia intraepitelial, ponto. Volta só pra mim, é intraepitelial, não tem nada lá dentro, né? É só filtrado, parece né? que não. Ó, Tá. parece que ele vem conectado, Bem faz um bonitinho. prolongamento. Aqui, ó, tá prolongado também. Certo. Parece que ela tá só aí. Então, vamos ver. Se ela for melanoma, ela vai expressar S100. Pode expressar os três ou não, né? Mas S100 está relacionado, que é um marcador de célula neuroectodérmica. Então, prestando atenção que isso não vai ser só positivo no melanoma, mas sim em qualquer tumor neural. O HMB45, que é um pré-melanossomo. E o melan-A, o MART1, que é essa diferenciação melanocítica e que foi descrito no melanoma, mas que a gente sabe que não é 100% verdadeiro. E se for uma doença de Paget, a doença de Paget, o que é a doença de Paget? Clássica. É um tumor de mama, ou seja, é um tumor ductal da mama. Não. Quando ele é extramamário, ele tem outra localização, mas o clássico Paget da mama é uma neoplasia por todo o trajeto do ducto e ele se abre no mamilo e ele caminha pelo revestimento, pela epiderme ali do mamilo e da areola e da mama, ou seja, é uma disseminação de um câncer de mama epitelial ductal. Ficou claro isso? Então, é uma neoplasia epitelial, ductal, que vai se disseminando através da epiderme ali, vai caminhando dentro da epiderme. Essa é a característica da doença de Paget. Ou seja, é um marcador epitelial, aí um E3 marcaria essas células. É um marcador que está presente em glândula, tá certo? Então, aqui a gente vê a marcação por EMA. A gente poderia usar um outro marcador aqui que é comum, que é o CAN5.2, que é um marcador glandular. E CEA, que é o antígeno carcinoembriogênico, aqui, embriônico, que é um marcador oncofetal de adenocarcinoma. Ele é um adenocarcinoma. Ele é um adenocarcinoma da mama. Tá certo? CEA poderia ser um marcador de tumor de cólon, de adenocarcinomas em geral, próstata. Então, vamos fazer esse painel aqui, ó. Tá certo? Vamos fazer esse painel. Então, eu peguei meu caso e fiz. Deu isso aqui, ó. Negativo para HMB45, negativo para melan-A, negativo para S100, positivo para E1A3, para CEA e para EMA. Qual o diagnóstico? Paget. Tá, então, se fosse melanoma seria positivo e não é, e Paget está aqui. Então, apesar de eu achar que aquela neoplasia era melanoma na histologia, ela se revelou como uma doença de Paget. E esse artigo é um artigo bastante interessante aqui, que é a doença de Paget pigmentada simulando uma lesão melanocítica. E se ela fosse melanoma, ela teria por uma mamografia, eles iam ver alguma alteração? Não, às vezes o Paget mamário ele pode não ter a mamografia alteração. Só vi essa alteração. Não, você vê essas lesões no mamilo, por isso que assim, lesões em mamilo unilaterais que tem um tempo prolongado, tem que fazer a biópsia. Por mais eczema que pareça, do tipo, tem o eczema do sutiã, do maiô, fui pra praia. Parece só uma infeliz.
Ou é um eczema? Não, aqui é uma mancha no mamilo. Então essas manchas no mamilo, unilaterais, que vão crescendo, mudando de aspecto, precisa ser biopsiado. Às vezes a gente fica com medo, né, de biopsiar, doer, sangrar e tal, mas não. O mamilo ele tem isso. Faz aquele punchzinho menor aí. E faz um punch, 2, 3, tá bom. Então, você vê, a aplicação da imunistoquímica aqui é justamente para a diferenciação entre melanoma e Vincent Paget. Esse é um outro paciente, HIV positivo em tratamento, e aí veio com essa lesão clínica, né? Ulcerativa, ela de longo tempo evoluiu para essa necrose, essa coisa. Que capítulo a gente colocaria essa lesão clínica, né? Então, tem um sofrimento vascular, né? Mas é bem destrutiva. Eu pensei em neoplásico na época. Mas vamos ver, ó. Bem destrutivo, né? Eu pensei em neoplásico na época. Foi evoluindo. E esse é o achado histológico, né? Tá vendo essas grandes células aqui? O que lembra? Grandes células multinucleadas, o núcleo amoldado. Já vimos falar disso aqui, não? É uma célula multinucleada que tem essa característica. O núcleo, ele fica, ao invés de ficar espalhado, ele fica todo junto, assim, ó. Ele fica fosco, amoldado, um no outro, ó. Essa é uma característica. Mas vamos fazer uma imunistoquímica para ele. Positivo ou negativo? Positivo, essa é uma imunistoquímica para herpes. Então você vê a positividade para herpes, ó. Na periferia não tem, naquela área da lesão tem. Então a positividade vem nessa área onde estava o processo, onde a gente encontrou aquelas células multinucleadas ali. Então o que ela tinha na verdade era um herpes erosivo ali, né? Um herpes erosivo, ó. A positividade daquelas células multinucleadas com os nuclinhos amoldados não é pra, tem diferenciação, por exemplo, para imunopracitomégalos, então é para herpes. Esse é para herpes, poderia fazer para citomégalos, citomégalos negativo. Poderia ter aquela célula também, mas... Então, no citomegalo, onde a gente veria a positividade? No núcleo, mas de que tipo de célula? Onde a gente vê citomegalo? No endotélio vascular, entendeu? Então a gente veria a positividade do citomegalo no endotélio de vaso, não na epiderme, nem... Então o citomegalo a gente vê não alteração epidérmica ali, a gente vai ver o citomegalo no endotélio do vaso. Então aqui um caso de herpes, aí depois ela foi tratada, ó, melhorou o dedo dela, né? Ela tem um dedo. Eu já ia amputar isso. Não, calma, é melhor a gente fazer uma biópsia antes. Ficou bem. Ficou bom, né? Ficou melhor que o meu. Então, um caso de um herpes, né? Você vê. Então, a imunistoquímica, ela, às vezes, você vê usada a imunistoquímica para um agente infeccioso. Então, essas são algumas indicações, né? E em pesquisa a gente tem usado bastante, como marcador tumoral de proliferação, vendo se vai responder à quimioterapia ou não, qual quimioterápico que você usa ou não. No então, dia a dia, aquela lesão de herpes, você teria dado o diagnóstico de herpes no AP. No AP foi bem sugestivo, porém, como a gente é bem cabeça dura e fala assim, não pode ser, você quer uma confirmação um pouquinho mais precisa, tá certo? Então, a imunistoquímica naquele caso, ela não tem como questionar. No meio de ser uma local mesmo. Aí você fala herpes, acho que é herpes, mas assim, fica aquela... Mas você acha que eles não... Ainda que não bate na clínica, ela estava tomando a ciclovir, você fala, não pode ser. Entendeu? Então, às vezes a imunistoquímica ela tem esse papel também. E em melanoma,
ela também é usada na pesquisa de micrometástases. Lembra, quando a gente faz a lâmina do linfonodo sentinela e ela no HE ela dá negativa, se aplica a imunistoquímica para ver se é realmente negativo. Então, a gente tem as indicações de linfonodo sentinela, que a gente já discutiu, faz a linfocintilografia, identifica o primeiro linfonodo de drenagem, opera, tira o linfonodo, faz um corte do linfonodo, né? Para cada pedacinho vão se fazer uma sequência de 4 lâminas, reservando essas lâminas para imunistoquímica, despreza um pouco o material, faz mais 4 lâminas, despreza, faz mais 4, porque a gente vai ter 3 níveis de cada pedacinho desse. De cada um. De cada pedacinho desse. Isso faz a mesma coisa, isso faz a mesma coisa, quantas vezes for necessário, dependendo do tamanho do linfonodo. Se o HE foi negativo, aqui por exemplo, um HE positivo, para por aqui. Se ele for negativo, procede a imunistoquímica. Então a gente vê aqui um HMB45, um S100 e HMB45. Então, como nesse caso, você tem um linfonodo, parece que não tem nada. Fazendo imunistoquímica você encontra essas células aqui, ó, no seio marginal, e aqui intraparenquimatoso, de melan A. Então esse é considerado uma micrometástase de melanoma em linfonodo sentinela. Dúvida? Para começar o dia tá bom, né? Tá, César? Corta. Corta, diretor. Já seria diagnóstico. Hoje se analisa o valor desse volume metastático, tá certo? Hoje tem trabalhos avaliando quanto que esse volume metastático ele impactaria a vida do paciente. Entendeu? Então eles hoje querem estudar assim, a localização dessa metástase, se é subcapsular, se é intraparenquimatosa, se ela se difunde lateralmente ou se ela cresce em profundidade dentro do linfonodo, qual é o volume tumoral, qual é o volume de metástase no linfonodo. Então, alguns trabalhos mais atuais, eles vêm tentando correlacionar isso. Até mesmo para, não tanto com a sobrevida, mas se vai valer a pena fazer uma terapia adjuvante.